boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando um novo ciclo de eventos, né, do nosso PPG-Com, intitulado PPG-Com Internacional. Eu fico muito feliz e honrada de fazer parte do início desse projeto. Agradeço imensamente tanto ao programa de pós-graduação, né, em comunicação da UFJF, como à comissão de eventos, que atendeu a nossa demanda, né, e criou esse formato de evento para que a gente pudesse compartilhar um pouquinho sobre a nossa pesquisa, sobre essa experiência e ajudar, né, quem sabe, possíveis e futuros, né, intercambistas a construir seus projetos, pensar novos caminhos e novas possibilidades. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a minha orientadora, Cristina Mussi. Ela vai, né, introduzir o nosso papo e agradecer imensamente, não só a presença dela, também como do James Green, que é o meu orientador aqui na Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Então, acredito que a gente já possa dar início. Cristina, por favor, você está com a palavra e a gente vai trocando nossas figurinhas aí ao longo do evento. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Um abraço assim muito especial ao professor James Green, que é uma referência como brasilianista, né, e como alguém que, um professor que nós temos o privilégio não só de ter a sua presença aqui conosco, mesmo que mediada por telas, mas alguém que fala a nossa língua, né? Que fala o português e fala de uma maneira tão bonita. Eu acho isso muito significativo. Eu acho que é um ato de não só empatia com os estudantes brasileiros, mas também de respeito por outras culturas que estão abaixo do Equador. Queria agradecer muito ao Vitor, toda a comissão de eventos, ao que estão aqui presentes, Helena, né, Pedro, por fazer esse esforço e por a gente discutir. Eu só quero fazer uma apresentação muito breve para vocês, porque eu acho que o James Green é que vai poder realmente colocar muito do que essa experiência cultural e essa experiência de vida e experiência acadêmica que é você, a partir de uma bolsa, você conviver com uma outra realidade. Eu recomendaria a todos os estudantes que, dentro do possível, como experiência de vida, como experiência de aprofundar as suas relações, como a experiência de se tornarem, depois poderem fazer parte de redes internacionais de pesquisa, que dentro do possível, tivesse uma experiência de, em algum momento dos seus estudos, em especial de doutorado, quando o estudante já tem um pouco mais de maturidade, pudessem ter uma vivência no exterior. Isso é resultado não só de um orientador brasileiro que tem alguns contatos. Eu tinha o contato com James como leitora do James Green. Não tínhamos estabelecido um contato como eu tive com algumas pessoas, por exemplo, né, na Universidade de Paris 8, na França, tal, onde eu estabeleci mais contatos acadêmicos. Mas eu vejo essa possibilidade, por exemplo, da Thalita ir aos Estados Unidos, frequentar as turmas do James Green, dialogar com ele, ter o apoio dele para trazer também a visão dele sobre não só momentos da nossa história recente, como ele já fez uma palestra para nós ano passado, né, sobre o período ditatorial no Brasil. Ele é um expert sobre isso, né, escreveu um livro belíssimo, apesar de vocês, sobre esse período. Eu vejo que é uma possibilidade de você, primeiro, aumentar a sua fluência em outras línguas, que eu acho fundamental para esse intercâmbio acadêmico. Né? Então, é algo que o estudante tem que se preparar? Tem, porque ele, para ir para outro país, escrever resenhas, artigos em outra língua, fazer apresentações em outra língua, ele tem que ter, né, um domínio de línguas estrangeiras que, normalmente, o estudante brasileiro não tem acesso, né, e não faz intercâmbios antes, mais jovem, e muitas vezes não tem condição de estudar em cursos que o próprio colégio não oferece essa opção. Isso muitas vezes é um bloqueio para o estudante, e para ele ir para fora isso é necessário, mesmo que ele aprimore lá. Né? E mesmo sabendo que pode
você pode morar 10 anos no exterior e vai manter o seu sotaque de latino, né? Isso não tem como. Mas eu acredito que a questão da língua estrangeira, dessa dedicação para quem faz uma visão, tem essa visão de longo termo. Eu, quando acho que alguém vai fazer um doutorado, você tem projetos de curto, médio e longo prazos. O projeto de sair para o intercâmbio, ele é um projeto de médio prazo, pelo menos, e que você já tem que ir para o seu doutorado pensando que você vai querer fazer isso, que você vai, então, eu quero ir para a Espanha, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Inglaterra, eu quero ir para a Rússia, você vai ter que ter alguma habilidade naquele idioma, ou ir a um centro em que normalmente o inglês é a língua mais falada, você vai ter que começar desde cedo a procurar, através do seu orientador, de outros colegas no seu programa, saber quem é o professor que poderá lhe possibilitar um maior rendimento na sua estadia, porque a sua estadia muitas vezes é de 4 meses, 6 meses, no sanduíche, no máximo 1 ano, que é diferente de você fazer um doutorado pleno no exterior, quando você fica 4 anos fora. Então, você tem que aproveitar muito tempo, porque passa muito rápido, né? E, ao mesmo tempo, eu acredito que você já tem que ir para o doutorado imbuída daquele espírito, que é uma coisa quantitativa, mas você tem que ter produção. Senão você não consegue bolsa. Se você não consegue bolsa, com o câmbio do jeito que está, você não consegue ir para os Estados Unidos, né? E muito menos para a Europa. Então, eu acho que há definições que nós deveríamos sempre tentar pensar e preparar os alunos, talvez até desde o mestrado, para que eles já consigam ter essa visão de médio termo, para que eles se planejem para essa saída, para que eles se planejem também, de certa forma, já fazendo como muitos estudantes americanos de ensino médio, que trabalham e guardam dinheiro para entrar na universidade, porque as universidades americanas são muito caras, né? Para que os estudantes brasileiros comecem a fazer esse projeto e conseguir uma excelência, porque você, para ter uma bolsa, só tendo excelência. E nós vivemos hoje um período cruel em termos de concessão de bolsas no Brasil. Thalita tentou antes, inclusive, de conseguir bolsa da CAPES, ela tentou uma bolsa pela Fundação Fulbright. Então, ela não fez, ela não foi um caminho assim, tenta uma vez e já consegue, né? Foi algo que exigiu uma perseverança, que a gente vê nas historinhas, né? Que sempre tem uma lição moral no final, mas se você não for perseverante na busca de fontes de financiamento, você também vai morrer na praia. Então, eu acho que existe muita coisa além de um projeto interessante. Eu acho que existe muita vontade, muita perseverança e muita organização, porque é uma papelada sem fim. A Thalita pode falar isso para vocês depois. Então, você tem que ser extremamente organizada. E eu acho que é importantíssimo que você tenha o acolhimento da instituição. A Brown acolheu a Thalita sempre, a secretaria da Brown, dando a ela aquilo que ela necessitava para poder dar o próximo passo. E o James acolheu a Thalita, como a turma de estudantes estão lá, com um carinho imenso, a gente vê, né, pelas redes sociais, e eu acho isso fundamental, porque um país estrangeiro é uma experiência maravilhosa em alguns aspectos, mas você, no fundo, está sozinho com você mesmo. Então, também é um desafio até para o seu equilíbrio psicológico. Você deixa pessoas aqui, você tem que enfrentar aquilo que é diverso. Então, eu acho que esse apoio de um professor, de um orientador com o qual você converse e que destine o mínimo de tempo possível para te acolher, para te orientar, para conversar. Não só sobre coisas da vida, mas sobre como você vai poder aproveitar aquele tempo da forma mais otimizada possível. Então, eu acho que a Thalita e o James é que vão poder falar aqui. Eu queria deixar uma brevíssima contribuição e dizer para vocês da minha alegria em ter o James Green como um orientador norte-americano com todas a sua história, né, de investigações, de pesquisa, de seriedade, comprometimento, e, ao mesmo tempo, uma pessoa super fácil de lidar. É um mérito, no meio acadêmico, as pessoas serem simples. Então, obrigada, James, pelo carinho que você acolheu a Thalita, e parabéns, Thalita, por essa vitória também na sua trajetória. Aí é com vocês, gente, eu vou acompanhar. Obrigada. Obrigada, Cristina. Sempre muito carinhosa com essas palavras, eu fico muito feliz. E eu vou dar andamento aqui, então. Eu preparei uma apresentação para mostrar para vocês, porque acaba que a minha pesquisa ela é bem imagética, né?
Então, eu vou passar aqui, vou compartilhar minha tela, vocês me avisem, por favor, se vai estar tudo certinho. E aí eu vou dar início à minha fala. Ah, tinha fechado, nem vi. Deixa eu ver. Apareceu para vocês? Apareceu, Thalita, só ampliar a tela. Ixi, agora eu vou. Aí. Ah, desculpa, é que eu cliquei aqui em ocultar. Tranquilo, Então, aí. eu vou falar um pouquinho para vocês dessas possibilidades de pesquisa no exterior e vou falar um pouquinho sobre o estudo que eu estou desenvolvendo das revistas Intervalo e TV Guide. Eu separei 3 momentos de fala, o primeiro sendo uma coisa mais prática, que é sobre o doutorado sanduíche. Eventualmente, aqueles que se interessem, né, precisam estar atentos, né, a editais de bolsa, posições que abrem nas universidades, instituições que promovem essas trocas, né? Igual aqui tem a Fulbright, eu imagino que em outros países existam instituições que promovam esse intercâmbio de estudantes, né, oferecendo bolsas, auxílios, enfim. Uma coisa muito importante é que a gente crie um projeto de pesquisa que possa ser desenvolvido em outro país e que dialogue também com o programa de pós que você pertence e com a universidade para a qual você está aplicando. Eu até coloquei que o combo aí de sucesso, o combo perfeito, é você achar uma universidade que atenda às suas demandas, mas também um orientador que, né, te aceite, né, que aceite a sua pesquisa e que te receba para você fazer trocas, né, e aproveitar esse momento no exterior. No meu caso, eu fui em busca de universidades nos Estados Unidos, porque o meu objeto aqui está sendo a TV Guide. Então, o primeiro passo foi fechar que eu gostaria de vir aos Estados Unidos para fazer essa pesquisa. E dentro desse percurso inicial, eu busquei primeiro por universidades que tinham ou brasilianistas, ou professores de comunicação, ou cursos de jornalismo, que pudessem me atender. Fui fazendo um filtro nisso tudo e cheguei a algumas instituições. E eu tive a grata surpresa, né, quando o James aceitou o meu projeto, disse que teria interesse em me orientar, e foi aí que a gente começou a nossa conversa. Existem várias documentações que são exigidas, então todo o edital, todo o processo burocrático, ele é bem extenso. A maioria dos lugares vão exigir exames de proficiência de língua, né? Então, antes mesmo de aplicar a bolsa, eu precisei fazer o exame do TOEFL, né, que foi exigido, que é o exame que que diz se você tem uma fluência boa em inglês, e pode ser que também em outros países aconteça perdão, gente, que tenha essa solicitação para que você possa atender a esses requisitos. Então, tem uma vasta documentação de fato, que envolve cartas das instituições, cartas convite, cartas dos orientadores. Então, é algo que você precisa estar em diálogo tanto com a sua universidade quanto a universidade no exterior, mas principalmente com os seus orientadores. Eu consegui, assim, me organizar melhor criando um cronograma de atividades. Então, eu tinha ciência de quando o edital iria acontecer, e aí eu programei toda a minha vida em torno disso, né? Eu me reuni com o James Green lá no início do nosso contato, para eu passar um pouquinho sobre o meu projeto, para ele me passar também o que ele precisava, o que ele poderia me ajudar, ou o que ele poderia me auxiliar. Eu também estive em contato com a minha orientadora, então todo esse percurso é muito enlaçado, a verdade é essa. E estar atento às datas, né, criar esse cronograma para se organizar. E eu acho que o mais importante, tirando essa parte burocrática que é real e vocês que querem passar por essa experiência vão passar por isso, para mim, eu até comentei com o James na última aula que nós estivemos juntos, para mim a melhor oportunidade, a melhor surpresa para mim foi perceber diferentes oportunidades que eu não havia previsto. Né? Então, o que eu tinha previsto é que eu ia chegar aqui, eu ia ter acesso ao grande acervo da biblioteca, ia poder passar dias e dias lá pesquisando livros, artigos, acervos digitais, enfim.
Mas o que eu não tinha previsto, por exemplo, era o que eu poderia conquistar aqui, o que eu poderia produzir, que estava muito além da minha pesquisa. Então, de fato, é o momento que a gente pode e deve aproveitar muito as nossas oportunidades. Aí é que eu trouxe algumas coisas que eu fiz, não é receita de sucesso, queria eu que fosse, mas para compartilhar com vocês um pouquinho, quando eu comecei a fazer o contato com as universidades, eu resolvi criar uma apresentação sobre mim. Né? Então, eu me apresentei enquanto pesquisadora, eu apresentei a minha proposta, apresentei trabalhos que eu havia publicado, universidades que eu já tinha participado de algum evento. Então, foi você se apresentar, você vender o seu peixe. No caso, a gente se vende, né? Vende a nossa imagem, vende o nosso trabalho, a nossa pesquisa. Então, foi algo que eu optei fazer, porque eu senti que eu passaria mais profissionalismo, mais seriedade, né? E mostrava ali que eu estava realmente com vontade de... Eu acho que tem algum áudio vazando, é o meu? Não, né? Não, não é Vocês estão me não. ouvindo? Sim, pode continuar. Desculpa, é porque parecia que estava vazando algum áudio. E aí eu resolvi fazer essa apresentação para mandar para os professores, para as instituições, inclusive foi essa apresentação que o próprio James recebeu também. Aliado a isso, eu também resolvi criar um canal no YouTube. Não foi visando necessariamente tipo, sucesso e seguidores, mas foi uma forma que eu consegui criar de divulgar a minha pesquisa e também tornar a minha pesquisa pública. Né? A gente fala muito assim que o grande medo que nós temos é deixar a nossa pesquisa nas quatro paredes da universidade. E eu queria mostrar isso até ao longo do processo seletivo também, que eu tinha vontade de divulgar a ciência, né? De valorizar a ciência que eu estava produzindo ali naquele momento. Então, eu criei esse canal no YouTube, criei vários vídeos para falar sobre a minha pesquisa, o passo a passo, métodos, características. Criei vídeos falando sobre a revista Intervalo, sobre a revista TV Guide. Então, foi um movimento que eu quis fazer para tentar produzir conteúdo, mas também ampliar as pessoas que porventura pudessem ser atingidas por essas informações. Além disso, eu criei também um perfil no Instagram que visa divulgar toda a produção científica que eu faço. E, novamente, eu acho que não é uma receita de bolo, mas eu imagino que quanto mais a gente divulga a nossa pesquisa, quanto mais a gente se mostra a favor da ciência, né, isso é bom para todo mundo no final das contas. Então, eu criei com esse intuito. Eu tenho essa página que eu divulgo eventos, trabalhos que eu publico, enfim, é um lugar que eu reúno todas as minhas produções, de certa forma. E aqui na Brown University, eu tenho como orientador, né, o James Green. Nós trabalhamos no departamento de História. A minha área de atuação com ele está sendo mais próxima. Durante a disciplina que ele está dando aqui, né, na Brown, que chama Tropical Delights, Imagining Brazil in History and Culture, que é uma disciplina que propõe um olhar crítico do olhar estrangeiro sobre o Brasil. Então, é uma disciplina em que acontecem muitos debates e muito enriquecedores, por sinal, dos alunos ao se depararem, ao lerem documentos, livros, textos produzidos por estrangeiros sobre o Brasil, né, desde o seu descobrimento até os dias de hoje. Então, de fato, está sendo um momento extremamente enriquecedor. E foi nessa disciplina também que nós conseguimos criar um projeto em conjunto, que é o projeto que nós temos hoje no blog do Concime, né, do nosso grupo de pesquisa, em que eu faço textos baseados nesses debates, baseado no que é conversado, questionado, né, algumas observações. Então, é algo muito interessante. Além disso, estar aqui na Brown me possibilitou estar em contato também com um grande acervo, que é a biblioteca que tem aqui. Então, a maioria dos livros, a maioria dos artigos, artigos de jornais que são todos digitalizados, tudo eu achei aqui, fazendo inúmeras viagens à biblioteca, e a própria vivência no campus. Eu acho que isso é muito importante, a gente viver a experiência para além da pesquisa. Bom, e a pesquisa sobre a TV Guide, né, por que eu cheguei até ela?
porque ela foi a inspiração para a revista Intervalo, que é o meu objeto, né, de doutorado. E não somente inspiração, mas como também ela, enquanto representação dessa indústria impressa, que falava sobre televisão, também importou fórmulas, técnicas editoriais, a forma como tratar essa cultura de massa e de consumo, essas novas identidades também, né? Essa revista especializada que falava especificamente sobre um meio de comunicação, que é a televisão, a formação de um novo público, a forma como a revista tratava esse público, tratava esses leitores, e a legitimação da televisão enquanto meio de comunicação de massa, né? Então, tudo que ela representou e fez aqui nos Estados Unidos, de certa forma, foi levado para a revista Intervalo e as outras demais revistas especializadas que ressurgiram no Brasil nas décadas de 50 e 60, principalmente. Bom, quando eu falei do acervo, né, eu trouxe um print aqui só para vocês terem conhecimento. A gente consegue pesquisar por livros, artigos e qualquer outro documento que esteja digitalizado, esteja documentado na biblioteca. Então, isso facilita muito o nosso processo, porque a gente pode procurar por palavra-chave, por frase, por nome, por ano, né? Então, é algo que enriquece muito a pesquisa com quem trabalha com acervos, documentos, enfim. Aqui eu coloquei alguns livros, né, que eu fui descobrindo ao longo da minha pesquisa, e tem muitos outros, né, uma mala minha que com certeza vai voltar bem pesada de livros, e é algo que a gente tem acesso aqui, às vezes que a gente não tem acesso no Brasil, né, e passando muito rapidamente, eu acho que só mesmo para contextualizar para aqueles que por algum motivo não conhecem, né, a gente trabalha com esse contexto histórico, né, dos anos 50 e 60, foi quando a TV chegou aqui no Brasil e provocou diversas mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais. Eles estabelecem novas relações com seus consumidores, né, ocasionam e afirmam, né, essas mudanças de hábito de consumo. E é aí, nesse contexto desse novo meio de comunicação de massa, que é a televisão, que surgem as revistas especializadas em TV. Né? Aqui no Brasil, a gente conseguiu fazer um mapeamento muito interessante. A maioria dessas revistas que vocês estão vendo, elas não têm nada de digitalizado, elas não aparecem em textos acadêmicos, elas não estão guardadas em nenhum acervo. Então, de fato, essa pesquisa também de recuperação, ela é muito importante para a gente, né? E como os membros da minha banca de qualificação disseram, né? A gente já está tecendo alguns caminhos aí para próximas pesquisas, porque com certeza é muito enriquecedor e muito importante para a história dos meios aqui no Brasil, né? Lá no Brasil, mas também esse entendimento dessa relação com a indústria estadunidense, principalmente impressa. Essa é a TV Guide, caso vocês não conheçam. E o que chama atenção para a gente primeiro, a história da TV Guide, ou melhor, a história da Intervalo é quase que um espelho da TV Guide, né? O que a gente vê é que ela é lançada nacionalmente em 53 pela Triangle Publications, que era do Walter Annenberg. Ela era uma revista semanal de circulação nacional, só que antes dela ter essa ampliação nacional tão grande, é curioso que existiam várias revistas, uma inclusive chamada TV Guide, que faziam coberturas regionais. Então, existia a revista dos estados, existiam nomes diferentes de revistas, e aí quando o Annenberg ele quer trazer isso para a Triangle Publications, ele compra esses títulos e cria uma revista nacional, que aí de fato iria trazer em suas páginas a programação de todo o continente, de todos os Estados Unidos, na verdade. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem, né? Tem Television Guide, TV Preview, TV Press, TV Digest, entre muitas outras. E é curioso porque a gente observa isso também naquelas especializadas brasileiras que eu mostrei para vocês, né? Essa variedade de revistas regionais e a TV Guide como uma revista nacional. Bom, e ela marca uma guinada muito importante na forma de falar sobre televisão, né? O que me chamou muita atenção para a revista Intervalo, desde o início lá no mestrado,
foi como ela se comunicou com o seu leitor, mas como ela também falou sobre a TV, né? A gente repara nas matérias, nas sessões fixas, na própria forma de divulgar a programação televisiva, né? Como que isso foi importante para ser usado de inspiração pela imprensa brasileira também. E aqui, já caminhando para finalizar a minha fala, eu trouxe também como uma curiosidade, que inclusive pertence ao projeto que eu desenvolvo aqui nos Estados Unidos, mas que com certeza vai ser só finalizado aí no Brasil, que é impossível a gente finalizar algo em tão pouco tempo, é essa semelhança, é essa forma que vai além do físico, né? A gente pode observar que elas têm uma similaridade de cores, tipografia, tamanho de textos, a forma como ela coloca a programação, né? Existe essa coisa estética que é notoriamente perceptível, mas existe algo que é o que eu trago para o meu doutorado, que nós consideramos mais denso, que é essa relação com o leitor, né? Aonde que ela coloca o leitor? Como que ele participa da revista? Qual que é esse espaço que ele ocupa? E como que ele talvez, né, que faz parte de uma das nossas hipóteses, pode ser esse mediador entre a revista e a televisão, mas como que a revista também pode ser a mediadora entre o leitor e a televisão. Então, é isso que nós investigamos na nossa pesquisa, é isso que eu procuro traçar enquanto percurso de estudos e, né, para desenvolver a minha tese, mas fica muito nítido e é muito curioso ver essas semelhanças também físicas, né, estéticas, de cores, de formatos, de tamanho, né? E foi o que me levou a construir o projeto que eu trouxe aqui para os Estados Unidos. E, por fim, né, só apresentar para vocês o projeto de extensão, né, que nós criamos, uma parceria entre PPG-Com, Brown, né, e principalmente entre o Departamento de História, né, na pessoa do Jimmy, e como que ele ganhou vida, né, que é o Tropical Delight. Ele está todo no nosso blog, né, Comunicação, Cidade e Memória. São textos que nós produzimos aqui. Eu estou tendo, inclusive, a ajuda de 2 alunos do Jimmy com as traduções. Eles se voluntariaram. Eu achei isso muito legal. Me senti, assim, honrada de ter a participação deles. E é isso. O projeto, ele finaliza junto com a disciplina, infelizmente, mas eu acho que desses textos também a gente inicia um novo ciclo de discussões e reflexões também. E que eu espero que ajude as pessoas. A verdade é essa, eu gosto de fazer pesquisa acadêmica, eu gosto de ser pesquisadora, porque a minha ambição é que o meu trabalho seja semente para outros trabalhos que podem ser criados aí no futuro. É isso, muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente, e para não passar muito do tempo também. Deixa eu finalizar aqui a minha apresentação. E agora a gente passa para o Jimmy, né, para ele fazer as ponderações dele, as observações, e depois a gente abre para questões e debate. Jimmy, você está no mudo. Eu vou falar 10 minutos porque eu quero deixar tempo para as pessoas conversarem sobre essa experiência. Eu estava explicando, antes de começar a reunião, que depois de trabalhar muitos anos sobre o Brasil, 47 anos, desde 22 anos que tenho uma militância, uma ligação ao Brasil, e depois de muitas atividades, voltando para a universidade para fazer o doutorado quando eu tinha 40 anos, e terminei o doutorado com 45, eu tive essa honra de estar aqui em Brown University, que talvez seja o melhor centro de estudos brasileiros nos Estados Unidos, substituindo o Thomas Skidmore, que foi o grande decano dos historiadores norte-americanos que trabalhavam sobre o Brasil. Então, nesse sentido, para mim, que morei no Brasil nos anos 70, tenho uma ligação muito forte com o país, participei no processo democrático contra a ditadura, fui um dos fundadores do movimento LGBT em São Paulo, no Grupo Somos, em 78. Para mim era muito importante criar novos tipos de laços com o Brasil, laços não verticais, mas laços horizontais, onde havia uma parceria verdadeira entre os pesquisadores brasileiros e norte-americanos. E, nesse sentido, eu tive um compromisso muito grande, profundo, de convidar no máximo número de pessoas possíveis à minha universidade.
Eu estou em Brown 16 anos e eu já trouxe 35 pessoas, que são 3 por ano, que é uma loucura isso. Porque, na verdade, a universidade e o departamento preferem uma pessoa, outra pessoa, porque é um processo burocrático, exige tempo, exige atenção, mas para mim era muito importante subverter essa norma não escrita e tentar trouxer o máximo. Então, este ano foi uma bonança de 4 pessoas ao mesmo tempo, porque era difícil dizer não. E Thalita foi uma pessoa insistente, que eu acho que a primeira coisa que ela falou que é fundamental, você tem que ser muito simpático, muito diplomático, mas muito insistente, porque é difícil, em geral, é difícil convencer as pessoas a fazer esse trabalho, porque é um trabalho adicional de receber um estrangeiro na sua universidade. Então, na verdade, nesse momento, tem basicamente 600 brasilianistas nos Estados Unidos, nas várias disciplinas, literatura, sociologia, antropologia, história, estudos culturais, espalhada pelo país, em, sei lá, 300 universidades. Então, todo mundo vai pensar, eu quero para Harvard, eu quero para Yale, eu quero para Brown, mas tem que ser muito inteligente nesse sentido, porque talvez você vai descobrir uma professora que ninguém tinha pedido a possibilidade de estudar com essa pessoa, e a pessoa vai se sentir muito honrada e muito disponível de ajudar, em vez de tentar procurar as universidades mais, assim, vamos dizer, mais com certo status, onde talvez o professor tem recebido 15 solicitações por ano. Eu recebo mais ou menos 15 por ano. E, infelizmente, como eu vou me aposentar, eu vou estar de sabático ano que vem, depois eu vou ficar pouco tempo no Brasil, eu não vou poder receber mais pessoas em Brown. Mas tem outras pessoas na minha universidade e outras universidades que estão dispostas a fazer isso. Então, como o Thalita falou, para ser insistente, persistente e ter sorte, nesse sentido. Nós temos uma associação, Brasa, Associação dos Estudos Brasileiros, que se reúne 2 em 2 anos, 500 a 600 pessoas, entre brasilianistas e brasileiros, nos Estados Unidos e, às vezes, no Brasil. Nosso último congresso foi programado para Texas e foi postergado por causa da Covid, mas o próximo vai ser em Georgetown University, em Washington, em março de 2022. E não sei se a próxima vai ser em San Diego ou se vai ser no Brasil, ainda não foi decidido, mas é outra possibilidade de você participar numa organização internacional muito flexível, muito disponível a receber as pessoas. Você pode apresentar em português, você pode conseguir financiamento para poder viajar, conhecer um pouco os Estados Unidos e fazer uma rede de contatos nessa conferência, esse congresso internacional, para poder, eventualmente, não necessariamente conseguir a Bolsa Sanduíche, porque eu acho que o processo de conseguir a Bolsa Sanduíche exige uma ligação anterior, onde as finanças são muito precárias. Então, é muito difícil uma pessoa começando mestrado, começando doutorado, ter os recursos, especialmente nesse momento, de poder viajar. Mas é um meio, uma plataforma, é um lugar para poder fazer contatos com os brasilianistas nos Estados Unidos e para poder criar parcerias, eventualmente em pesquisas ou outros contatos. E aclarando que dessas 600 pessoas, 600 ou 800, não sabemos exatamente quantos, tem pelo menos 100 brasileiros e brasileiros que estão já fazendo a sua carreira acadêmica nos Estados Unidos e têm um conhecimento da realidade, dos desafios dos brasileiros, das brasileiras no Brasil, nesse momento difícil. Então, esse é um elemento. Eu acho outro elemento que eu vou aproveitar, porque eu acho que é o momento de aproveitar e falar essas coisas, é que estamos muito conscientes aqui fora de como está difícil a situação no Brasil nesse momento. Não somente dificuldade de conseguir manter a universidade com cortes no orçamento para bolsas, para o fato que CAPES está em crise, porque muitos dos pessoas fazendo avaliações estão se renunciando porque não tem condições de avaliar os programas, que isso vai criar um problema também com os programas.
o Escola Sem Partido, a ideologia do gênero, todos esses ataques à liberdade de expressão, liberdade universitária, autonomia universitária, está intensificando nos últimos 3 anos. Estamos muito conscientes aqui nos Estados Unidos sobre essas ameaças à realidade brasileira. Eu sou uma pessoa de personalidade optimista, eu acredito que vai mudar tudo. As indicações é que vai ter outro dia, como o Chico Buarque de Holanda gosta de escrever na sua música, amanhã há de ser outro dia, vai passar essa vendaval e até os paralelepípedos vão repirar dessa nova situação no Brasil a partir de outubro, eu espero. Então, eu acho que eu sempre brinco que eu tenho a impressão que todo mundo estava tomando antidepressivos nos últimos 3 anos, porque a situação era insuportável, e nós entendemos porque nós passamos por a situação com Trump durante 4 anos, que foi um pesadelo para nós, e ainda, infelizmente, ele mantém-se poderoso nos Estados Unidos. Mas eu acho que em 22 vocês vão ter que precisar de usar tranquilizantes para ficar tranquilo sobre os resultados eleitorais no final do ano e depois entrar num novo projeto, um projeto de reconstruir as universidades e o país. E nesse sentido, nós que amamos e temos muitas ligações com o Brasil, no 1º de dezembro de 18, na Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia, fundamos a Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Fomos 200 pessoas nessa reunião, entre brasilianistas e brasileiros, que fundamos esse movimento, que nós temos 1.500 afiliados em 200 universidades em 45 estados, e fizemos muitas atividades contra a situação atual no Brasil, desde 55 comemorações no 1º aniversário do assassinato de Marielle Franco, em 19, e atividades contra o presidente em Nova York, etc. e tal. Então, muitas coisas. E entre as coisas mais importantes é que abrimos um escritório em Washington, D.C., onde estamos trabalhando no Congresso americano para educar os políticos americanos que sabem pouco sobre a realidade brasileira, sobre a realidade no país e sobre as necessidades de ter uma política correta frente a esse governo e preparar para uma política correta no próximo governo que vai governar no Brasil. Então, isso foi uma iniciativa muito importante. Eu iniciei esse projeto, eu sou o presidente do conselho diretivo desse escritório e temos dentro da nossa equipe o Paulo Abrão, que foi secretário de Justiça do governo da Dilma Rousseff, depois ele foi o secretário-geral da Comissão Interamericana pelos Direitos Humanos, e está trabalhando conosco, e estamos para lançar um observatório democrático em 2022 para acompanhar as eleições de fora e educar o público americano sobre a realidade brasileira das eleições de 22, que vai ser fundamental. Então, eu falo isso porque eu nunca escondi a minha militância política, eu sei separar, não exijo na sala de aula uma linha política unificada, eu estou contra isso, eu acredito na diversidade de opinião, de pensamento, mas eu não posso ficar calado com a situação gritante que houve quando eu era muito jovem contra a ditadura militar e hoje em dia contra essa situação atual. Então é isso. Infelizmente, eu não vou poder receber vocês em 2 anos, porque não vai ser possível, mas com muito prazer, eu e Thalita vamos ajudar vocês a pensar em outras opções para pleitear Bolsa Sanduíche, ou postdocs, ou outras possibilidades. E eu acredito que as possibilidades vão aumentar a partir de 23. É isso. Com certeza. Obrigada, James, pela sua fala. A gente já estamos com perguntas aqui para a gente começar. Só queria avisar que a professora Cristina ela vai ter que sair mais cedo. Infelizmente, ela não vai poder participar desse momento, porque ela está auxiliando o marido dela a produzir o lançamento do documentário que ele fez lá em Juiz de Fora. Cristina, você quer se despedir? Aproveitar que você ainda está aí. James, tudo de bom. Sempre Obrigado. Muito feliz de te ouvir, Thalita. Sorte aí, um belíssimo debate para vocês, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. A gente tem uma pergunta do Vitor aqui no chat. Ele pergunta assim: Thalita,
De onde surgiu esse interesse do professor James pelo Brasil enquanto objeto de estudo? Então, acho que, na verdade, a pergunta é mais para o James, certo? De O onde Victor, surgiu esse seu o Victor, interesse pelo é, Brasil? eu não sei se você entende inglês, mas eu fiz meu aniversário agora e eu fiz um YouTube explicando por que me apaixonei pelo Brasil. É uma longa história que eu não vou repetir agora, porque é uma história de 1 hora que eu contei nessa YouTube. Mas se eu vou passar para a Thalita esse link, e ela pode passar para você. É uma maneira de treinar seu inglês também, para um futuro Bolsa Sanduíche. Mas, na verdade, foi ativista no movimento contra a ditadura militar, contra a tortura no Brasil, conheci uns exilados, quis conhecer o Brasil, porque gostava da personalidade brasileira, a maneira que as pessoas se tratavam entre si. Fui para o Brasil para ficar 6 meses, fiquei 6 anos, e, bom, foi condenado a essa carreira, essa vida a partir desse momento. É isso. Parece que a gente também recebeu uma pergunta na hora da inscrição, né, Helena? É de um colega nosso aqui também do PPG-Com, ele pergunta: o que você considera essencial para o doutorando se credenciar ao PDSE e qual foi a maior dificuldade encontrada em relação aos estudos em outro país? Bom, da minha parte, talvez o James depois possa complementar, eu acho que a parte essencial foi o que eu falei e que o Jimmy também falou. Eu acho que nós temos que ser perseverantes e saber o que nós queremos fazer. De fato, a experiência de estudo no exterior, eu acho que ela vai muito além da pesquisa, porque ela abre novas portas, a gente conhece novas pessoas, a gente pode ter contato com outros pesquisadores. Aqui mesmo na Brown, né, eu estou no departamento de História, mas eu pude conhecer vários pesquisadores, por exemplo, que é de outro departamento, que é do Departamento de Estudos Brasileiros, Portugueses. Então, eu imagino que o doutorando ele tenha que conhecer o objeto para entender para onde ele deve ir, para complementar, enriquecer a pesquisa dele. E talvez a minha maior dificuldade está beirando a parte burocrática. Eu imagino que a atenção às documentações, né, saber que nós temos prazos, eu acho que a maior dificuldade da gente é essa, né? E, de fato, a Bolsa ela ajuda muito, ela dá uma certa segurança para a gente. E aqui, por exemplo, eu não senti nenhuma dificuldade, porque o Jimmy é uma pessoa que se coloca muito à disposição, então eventualmente, se a gente tem alguma dificuldade, a gente, né, pode procurá-lo e juntos a gente bola sempre uma solução. Eu imagino que é isso. Jimmy, você tem alguma coisa para complementar? Não, sim, tenho. Lamentavelmente, o programa de Bolsa Sanduíche é um desastre no sentido que não fornece as possibilidades reais para as pessoas que não vêm da classe média participar do programa. Quando quando a presidenta Dilma Rousseff iniciou a Ciências Sem Fronteiras, era realmente para modificar essa possibilidade, e as bolsas eram possíveis para as pessoas. Mas CAPES 1.400, que eu acho que é por mês, para sobreviver, não é? Mais ou menos? É impossível com isso. Quer dizer, então, favorece as pessoas das classes médias, que têm famílias, que tinham guardado dinheiro, que podem emprestar dinheiro, que podem mostrar, por exemplo, que tem uma renda, porque você exige uma renda mínima de $2.450, e a bolsa é 1.400, então você tem que provar que você tem outra renda, e a gente tem um jeito, eu estou malandro nesse sentido, dá um jeito para provar, entre aspas, que você tem essa renda, mas realmente discrimina. E eu confesso que eu sempre tive uma política de favorecer as pessoas afrodescendentes, pessoas das camadas mais pobres, e várias vezes pessoas ficavam quase sem dinheiro e ficaram no sofá do meu apartamento durante os últimos 2 meses porque acabou o dinheiro. E um aqui, a mãe é faxineira, imagina, faxineira em Salvador, Bahia, outro que a família era muito pobre e quase não dava o dinheiro. Então, isso é uma coisa que eu acho que, em outro momento, no Brasil, vai ter que ser corrigido, porque não só favorece e reproduz as relações de poder e de classe no Brasil.
não estou falando mal das pessoas da classe média que vêm, eu acho maravilhosa, mas eu acho que é uma situação onde essa desigualdade estrutural no Brasil se reproduz essa situação também. E é muito chato a pessoa vir para cá e não poder fazer nada, porque não tem grana para nem sair fora para comer, se ficar em casa fazendo compras no supermercado e quase passando fome. Isso é horrível. Então, é um problema, as pessoas têm que ser muito realistas sobre isso. E como foi falado, planejar, acumular, talvez não seja Bolsa Sanduíche, mas depois do doutorado consiga um emprego, e com esse emprego, uma postdoc, enfim. Eu acho que quem quiser fazer e que lute tem possibilidades, não sempre, porque sempre tem desafios e limitações, mas, infelizmente, é um programa maravilhoso, mas não é suficiente. Obrigada, James. Das pessoas que estão nos ouvindo aqui, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Porque a gente também está se aproximando, né, do final aqui, né, da nossa hora. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho. Vai um pouquinho nessa esteira que o professor James estava falando, né? Essa questão de financiamento que vem sendo um problema para a gente aqui, né? Eu gostaria de saber como é aí nos Estados Unidos, professor, porque aqui a gente, infelizmente, além de estar passando, né, por essa questão, essa dificuldade de financiamento, de pagamento de bolsas, de financiamento das universidades, culturalmente também, as áreas das ciências sociais e humanas não costumam ser tão beneficiadas, né, com projetos de financiamento, enfim, a gente sempre tem aí as exatas, sempre no topo. O senhor mencionou aí, por exemplo, né, o programa de intercâmbio, e a gente tinha também uma certa exclusão para a nossa área, por exemplo, não tinha, né, para a área da comunicação. Tem programas internos das universidades, né, mas a gente não estava contemplado aí. E aí eu gostaria que o senhor comentasse um pouco se aí nos Estados Unidos há também uma diferença. Eu sei que as formas de financiamento são completamente diferentes, né? Aqui a maioria das nossas universidades são públicas e o financiamento é público e o funcionamento aí é diferente. Mas eu gostaria de saber se o senhor nota que tem também um certo privilégio para ciências exatas, enfim. Sim, sim. Bom, tem sim, isso definitivamente, mas em termos de vocês, de concretamente pessoas da área de comunicação, tem outro obstáculo que existe em algumas universidades no departamento de comunicação ou de estudos culturais, mas não tem uma coisa equivalente. Então, as pessoas na sua área são um pouco sem com quem vou articular, quem vai ser interessado no meu trabalho, onde vou me encaixar numa universidade americana. E Thalita, ela teve sorte, porque eu estou aberto, estou interdisciplinar, tudo bem, eu achava interessante a pesquisa dela, então eu falei, bom, vamos lá na história, mesmo que não temos um departamento de comunicação aqui. Tinha coisas que são mais estudos de midiáticas, mas não é a mesma coisa, e depende também a disponibilidade dos professores de receber uma pessoa de um país exótico, etc. e tal. Então, esse é o primeiro elemento. E segundo elemento é que não existe... Não é que não existe. Existe muito poucas bolsas para pessoas querendo fazer esse tipo de viagem, essa experiência, porque são bolsas ou para doutorado, são bolsas completas, e eu tenho, nesse momento, 3 brasileiros fazendo doutorado comigo, um de Recife, outro de Rio Grande do Sul, outro de Brasília, mas eles, por muita sorte e muito esforço, conseguiram entrar no programa e ele tem uma bolsa completa. Porque o sistema de quem entrar no programa de doutorado ganha uma bolsa completa, independentemente de onde for essa pessoa, e eram 3 pessoas brilhantes que conseguiram entrar, e também eu queria muito recebê-los, então eu fiz uma campanha interna para convencer o departamento de aceitar as suas solicitudes, sei lá, tem sua application, sei lá. Então, as pessoas têm uma noção, é verdade, os Estados Unidos é muito rico, nossa universidade privada, que tem 5 mil alunos de graduação, 25% tem uma bolsa completa,
e a taxa de mensalidade anual é $55.000, então é impossível para mim, mesmo a classe média, pagar para entrar, mas isso é para pessoas que são ou americanos ou pessoas que estudaram em escolas internacionais fora dos Estados Unidos e têm inglês fluente, quase fluente. Então, é um país rico, mas a riqueza não é necessariamente acessível a todo mundo. Então, esse é um problema. E, claro, em qualquer universidade, nesse momento, as exatas assim, estão favorecidas por interesses econômicos e imaginários sobre possibilidades econômicas, tanto aqui quanto no Brasil. Mas a gente tem que lutar contra essa situação, porque os humanos são fundamentais para a humanidade. E ciências sociais como comunicação é fundamental. Então, acho que é uma disputa de discurso e disputa de poderes que a gente tem que levar adiante no Brasil. Espero que essas novas conjunturas abrem as possibilidades para essa reajuste um pouco. Obrigada, professor. Isso é muito importante. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Acho que talvez a gente teria tempo para mais um, se houver. Se não, tudo bem também, né? Para a gente não passar do nosso horário. Eu vou ser enxerida de novo, então. Agora para você, porque eu queria que você comentou já um pouquinho, né, sobre o que te inspirou a fazer a pesquisa com a Atividade, mas eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre, eu não sei se também é uma parte da sua pesquisa, mas se você tem alguma ideia sobre consumo, né? Como que era esse consumo aí e com relação ao Brasil também, enfim, se é um ponto de interesse, né? Com certeza. Essa parte sempre me interessou muito, né? Quando eu resolvi que eu ia focar nos leitores, toda essa parte de estudo de consumo, de como que a revista usava das estratégias editoriais para falar com o seu consumidor, sempre me chamaram muita atenção. Aqui, eu não tive tempo ainda de estudar isso, mas eu estou reunindo livros e artigos que falam sobre isso. E uma coisa que eu já reparei é que nos jornais dos anos 50 e 60 daqui dos Estados Unidos, eles tinham o hábito de divulgar, por exemplo, quando a tiragem da revista aumentava, ou quando a revista ia fazer algum melhoramento de financiamento em publicidades, em circulação, em alguma coisa. Eles divulgavam pequenas notas falando isso. A Atividade aumentou o seu público leitor em tanto no último ano. Então, isso tudo eu achei no acervo aqui da biblioteca. Então, eu acho interessante porque não somente eles estavam preocupados em fazer investimentos, mas também como que era interessante essa divulgação, né? Coisa, por exemplo, que eu ainda não achei no Brasil sobre as revistas. Né? Eu ainda não localizei, por exemplo, momentos em que foi divulgado que a revista Intervalo aumentou tiragem, investiu em publicidade, né? Então, é algo que me chamou muita atenção. Então, o que eu estou fazendo? Como eu não tenho tempo hábil de fazer essas análises, esse estudo aqui, até porque para o doutorado eu não consigo remar tanto, né? Eu não tenho tanto fôlego para chegar até lá. Eu estou reunindo tudo, né? Salvando, fazendo download de tudo. E aí criando o meu próprio acervo, né, o meu próprio arquivo, para que no futuro eu consiga produzir artigos e, por que não, às vezes, criar um bracinho aí para um pós-doc, né? A gente nunca sabe. Mas eu estou reunindo, assim, tudo de informação, na verdade, que eu penso que me vai ser útil, né, e que eu não consigo trabalhar aqui em virtude de todos os outros compromissos, né, e deadlines que eu tenho. Eu estou reunindo tudo, né, livros eu estou comprando, arquivos eu estou baixando para ter esse arquivo, para ter essas informações para poder trabalhar futuramente. Acho que é meio que esse caminho. Nada. Eu acho que a gente, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente pode finalizar para a gente finalizar no nosso horário. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade, a presença do professor James, né, que dentro do horário dele, que é de fato muito atribulado, conseguiu arrumar esse tempinho para a gente aqui, para nos ajudar a iluminar algumas ideias.
E agradecer muito pela confiança e pela disponibilidade de todos estarem aqui, né? Essa mesa ela vai ser depois postada no YouTube para aqueles que não puderam estar aqui com a gente poderem assistir, e que a gente tenha ajudado de alguma forma a todos aí que têm interesse em fazer pesquisa no exterior. Muito obrigada, tenham uma excelente semana e nos vemos muito em breve, se Deus quiser. Obrigado, Thalita. Obrigado, gente. Obrigada, Jimmy.